Uraraka! Que bom que eu te encontrei. A gente sentou longe um do outro no encontrão do terceirão pra vida e eu queria ter conversado mais com você. Na verdade, eu quero conversar com você mais daqui pra frente, pra vida toda, se possível. Agora finge que a toga te empurrou e você cola em mim. Nossa, nossos lábios se tocaram sem querer. O que você acha? Sim, eu penso a mesma coisa. Pode ser então, brother. Galera, saiu o novo final de Boku no Hero Academia. É exatamente isso que vocês ouviram. O verdadeiro final de Boku no Hero Academia. Pra quem não tá entendendo nada, o último volume do mangá de Boku no Hero foi publicado e nele tivemos um capítulo inédito contendo 38 páginas ao todo. Esse capítulo não se trata daquele mesmo capítulo anterior com algumas páginas extras, como tivemos com o final de Shingeki no Kyojin, por exemplo, mas sim de um capítulo totalmente inédito, uma sequência direta daquele último capítulo, nesse caso, o capítulo 431 do mangá de Boku no Hero. Ou seja, isso significa que tudo o que tivemos no capítulo 430 continua sendo canônico, nada daquilo foi descartado ou alterado, mas o capítulo 431, sendo uma sequência direta daquele, trouxe algumas nuances a mais para a história. Basicamente, se antes o Midoriya terminou como corno, sem poderes CLT, com esse novo capítulo, a única coisa que ele deixou de ser foi corno, porque o casal Midoriya e Uraraka foi de fato canonizado na história. Alguns meses atrás eu fiz o meu vídeo de 40 minutos falando sobre o final de Boku no Hero, mas agora com os ânimos mais acalmados, vamos falar sobre tudo que tivemos de mais relevante nesse capítulo inédito e descobrir se o autor conseguiu melhorar ou não o final de Boku no Hero Academia. Tudo isso não antes de você me agraciar com seu like e com a sua inscrição aí embaixo pra gente se aproximar ainda mais da marca dos 900 mil inscritos aqui no canal, beleza? Vamos lá, galera. A primeira coisa que eu queria dizer é que antes de ler esse capítulo, eu tive um certo preconceito, porque não tem como negar que a ideia de um capítulo final depois do que era pra ser o capítulo final passa a mais pura e simples impressão disso ser apenas uma contenção de dano pela repercussão que teve o último capítulo, no caso, o capítulo 430. Uma forma do autor tentar se redimir com o seu público. Então, fazer um final depois do final já é uma forma de covardia, mas por outro lado, chega a ser mais honrado do que decidir mudar o final que ele fez, literalmente reescrevendo, redesenhando os quadros, além de adicionar cenas extras, como aconteceu com o final de Shingeki no Kyojin. Pra quem não tá lembrado, Shingeki passou por um caso muito parecido com esse. Tivemos o último capítulo do mangá durante o lançamento da revista mensal, no caso a Shonen Magazine, e quando tivemos a publicação do volume fechado do mangá, o capítulo final sofreu algumas alterações e a adição de algumas cenas extras para agradar os fãs do Eren, que ficaram revoltados com o final que ele teve. Sem entrar em muitos detalhes, mas foi basicamente o autor dizendo: olha, o Eren perdeu, mas por favor, não me matem. Aqui ó, ele estava certo, ele devia ter matado todo mundo mesmo. Tão felizes agora, olha só o que aconteceu com Parades, olha só o que o resto do mundo fez com Parades, já que ele não foi completamente destruído. Enfim, no final eu acabei entrando em vários detalhes. Mas percebam, no caso de Shingeki, o autor decidiu alterar o material que já tinha sido escrito e publicado e refez o último capítulo do mangá, o que mostra uma covardia enorme para tentar se redimir com o público. Já no caso de Boku no Hero, pelo menos tudo o que já tinha sido feito no capítulo 430 permaneceu intacto e intocado, ou seja, pelo menos aqui nesse caso, o autor assumiu o que fez e permaneceu igual, deixou aquilo tudo igual. Tudo bem, o capítulo 431 serve como uma forma de tentar se redimir com o público? Serve. Mudou algumas nuances para tentar agradar o público? Sim, mas pelo menos ele assumiu o que fez no 430 e não voltou atrás naquilo. Então, nesse sentido, o Horikoshi foi mais honrado do que o Isayama, mas vamos falar do que interessa. Parte desse capítulo serviu para que a gente pudesse ver a maioria do elenco que a gente não teve a oportunidade de ver após o time skip de 8 anos que tivemos no capítulo passado. Então podemos ver, por exemplo, o trio do antigo terceiro ano, Mirio, Nejire e Sun Eater. Eu adorei o visual do Sun Eater com aquele capuz que parece uma boca gigante, que serve tanto para representar os seus poderes, mas também para esconder a cara do Sun Eater, que é um cara extremamente introvertido. A Nejire só ficou mais cavaluda mesmo, que
já é uma vantagem por si só, e o Mirio aparece rasgado, muito trincado mesmo, com um topetão de delinquente japonês, o que é uma ironia sem tamanho, né? Já que o Mirio sempre foi o cara todo certinho e continua sendo, diga-se de passagem. Então eu acho que esse detalhe foi só uma forma de contrastar a personalidade com o visual dele. Se bem que com o suco que ele deve estar tomando pra ficar desse tamanho, eu duvido que ele continue sendo o cara certinho que ele sempre foi. Então o topete de delinquente deve ser um reflexo disso apenas. E talvez a prova disso seja o fato do Mirio ter sido listado como o atual herói número 1 do ranking de heróis do Japão. Não tem como você ser o número 1 sem tomar umas paradas ilícitas, não é verdade? Mas enfim, por um lado eu fico feliz de ver o Mirio também conseguindo o seu espaço e realizando o seu sonho de ser o herói número 1, mas por outro lado eu acredito que a maioria dos fãs queria que fosse o Midoriya a assumir o título de herói número 1. Mas nada disso importa, porque aquela que permanece como a escola número 1 do Brasil é a Alura. Você que é jovem e ainda não decidiu o que fazer da sua vida, você que já tem uma carreira e quer se profissionalizar ainda mais, ou até mesmo para você que pensa em mudar de carreira, a Alura foi feita para você. Essa é a oportunidade que você estava esperando para investir na sua carreira como profissional de tecnologia e aprender sobre programação, inteligência artificial e até cursos de idiomas como inglês e espanhol, tudo isso e muito mais com apenas uma única matrícula. Então não perde tempo, aproveita o cupom de 15% de desconto acessando o link na descrição, no comentário fixado ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? Aproveita para fazer a sua matrícula agora e ainda hoje e começar o ano que vem com a maior e melhor escola de tecnologia do país. Inclusive, galera, eu queria aproveitar esse gancho para esclarecer uma coisa aqui. O principal ponto que fez o final de Boku no Hero ter a recepção que teve foi pelo fato do Midoriya não ter se tornado o herói número 1, ou mesmo que ele tenha realizado o feito de salvar o Japão inteiro, não ter permanecido como o herói mais poderoso de todos, ou no caso, o herói número 1 do ranking de super-heróis. Vamos lá, galera. Parte da decepção em torno do Midoriya não ter se tornado o herói número 1, ou o maior herói de todos os tempos, etc., se baseia muito naquela primeira frase, no caso, aquela frase que ele próprio diz no final do primeiro capítulo ou do primeiro episódio do mangá. Todo mundo lembra daquela frase do Midoriya no final do primeiro capítulo do mangá, dizendo: "Essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos." Porém, galera, na tradução oficial em inglês, a frase é traduzida de uma outra forma que muda completamente o seu sentido. Abre aspas. "Essa é a história de como eu me tornei um grande herói." Ou seja, duas frases bem diferentes. Se a primeira frase já abria margem para possíveis interpretações, a segunda, então, nunca prometeu que o Midoriya se tornaria o herói número 1 ou o maior herói de todos os tempos. Porém, eu decidi conferir a versão original dessa frase e adivinhem só, a tradução oficial em português estava correta. Midoriya diz explicitamente: "Essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos." Se ele tivesse dito que se tornaria apenas um grande herói, o final de Boku no Hero como foi não causaria atrito nenhum com os fãs, mas como era a tradução em português a certa, isso gera uma certa frustração na gente pelo fato dele ter perdido os poderes, não ter se tornado o herói número 1 no ranking oficial do Japão e aparentemente ter se tornado apenas um professor comum. E aqui, claro que vale a observação que a visão das pessoas sobre a profissão de professor aqui no Brasil é diferente do Japão. Aqui a gente sabe muito bem que professor é sim herói, mas a gente também sabe que ser professor é uma profissão de merda, salvo, né, exceções como professor de instituição federal e etc. E outra coisa também é que, claro, mesmo que a frase correta diga que o Midoriya foi quem se tornou o maior herói de todos os tempos, ou que se tornaria o maior herói de todos, isso ainda abre margem para possíveis interpretações. O fato dele ter sido o principal responsável por salvar o Japão inteiro da ameaça do Shigaraki é uma prova de que ele se tornou o maior dos heróis, mesmo que ele tenha perdido os poderes no processo. Então, nesse sentido, aquela frase não contradiz o final que tivemos, mas como eu disse, aquela também era uma frase que sugeria que ele viesse a ser um espelho do All Might, se tornando e principalmente permanecendo como o herói número 1 do Japão. Porém, o que tivemos foi o Midoriya perdendo seus poderes e se tornando majoritariamente um professor na UA e atuando como super-herói com um traje criado pelo All Might. Inclusive, essa ideia do traje aos 45 segundos do segundo tempo não foi algo que eu consegui engolir direito, porque todo o capítulo final, na
verdade, os últimos capítulos do mangá foram construindo a ideia de que o Midoriya se tornaria alguém sem poderes e seria obrigado a abandonar a vida de super-herói. Mesmo que essa fosse uma ideia frustrante, ainda assim foi uma ideia construída nos últimos capítulos para fazer com que a gente aceitasse que esse seria o fim do Midoriya. Só que ao invés de bancar essa ideia até o fim, literalmente nas últimas 3 páginas do capítulo anterior, o All Might brota com aquela armadura e quebra completamente a construção que o final do mangá vinha fazendo. E isso tudo só para fazer média com os fãs. Mesmo que esse fosse um final agridoce, eu ainda preferiria que o Correio tivesse bancado a ideia do Midoriya deixar de ser um super-herói até o fim, porque essa foi a construção que ele vinha fazendo na reta final do mangá, e eu acho que essa era a verdadeira intenção do autor com esse final. Já outro ponto de indignação com o final de Boku no Hero foi o autor não ter conseguido transmitir a impressão de que o Midoriya havia sido reconhecido pelo feito de ter conseguido salvar todo o Japão. Ele se tornou um professor da UA sem superpoderes, mas isso não anula o fato dele ter conseguido salvar o país inteiro, tendo inclusive sido visto pelo mundo inteiro. Então era para o Midoriya ser alguém extremamente ovacionado e reconhecido nos 4 cantos do mundo, mas o autor fez parecer que ele só se tornou um professor qualquer da UA sem qualquer tipo de reconhecimento a longo prazo. Os anos se passaram e aquele feito do Midoriya não parece que permanece sendo lembrado com tanta força assim, salvo aquela vovozinha no 430 que lembra do Midoriya ao estender a mão pro garoto que era potencialmente o novo Shigaraki. Mas, no cenário geral, não pareceu que o Midoriya recebeu os louros que deveria ter recebido. Porém, uma das melhores coisas que o Correio fez nesse capítulo 431 foi ter adicionado algumas nuances a mais e até de forma bem sutil, mas que corrigem isso que eu comentei. Nesse capítulo, vemos que o Midoriya, além de se tornar um professor, é alguém vastamente requisitado para dar palestras e aulas em outras instituições de ensino. Ou seja, só esse pequeno detalhe já serve para a gente ter uma outra impressão e ver que o Midoriya continua sendo alguém relevante na sociedade de heróis, mesmo que seja na área de atuação que ele decidiu seguir. Então esse foi um detalhe que eu gostei bastante. Então, só para não deixar passar, tivemos o antigo trio monstro da UA, composto por Mirio, Nejire e Suniter, trabalhando em conjunto com a agência da Uraraka para auxiliar crianças e ajudar a identificar crianças que estejam com problemas pessoais. Ou seja, basicamente um serviço de pedagogia nas escolas. E numa dessas visitas, vemos o Mirio tentando criar conexão com as crianças da escola, só para que, eles criassem intimidade com ele num primeiro momento, e a estratégia adotada por ele foi bizarra e ao mesmo tempo genial. Mirio sobe numa árvore e começa a balançar a bunda para fora da árvore como se fossem frutas e desafia as crianças a acertarem a sua bunda com as suas individualidades. Ou seja, se antes o Mirio ofereceu a bunda para o Shigaraki, hoje ele está literalmente distribuindo para todo mundo. Mas agora, falando sério, esse foi um detalhe que eu gostei bastante, afinal, se antes ele deu a bunda no momento de desespero para distrair o Shigaraki, hoje ele não demonstra qualquer vergonha de fazer o mesmo se for para entreter as crianças. Ou seja, algo que poderia ter se tornado um motivo de vergonha para o Mirio, hoje se mostra algo super casual. Ainda sobre o elenco principal, também vemos o Bakugou com seu carro novo, dando carona para o seu namorado, Kirishima, o seu brother, Kirishima, e seu antigo rival Midoriya, sentado no banco de trás. Até porque, o parceiro sempre vai no banco da frente. Vemos Bakugou, obviamente, dirigindo rápido pra caralho, segurando o volante só com uma mão, porque ele é muito foda, e o detalhe pro Midoriya quase afundando no banco de trás, de tão rápido que ele estava dirigindo e de tão macio que era o banco de trás. Chega um ponto mais pro final da corrida que o Midoriya praticamente some no meio daquele banco. E pra onde eles estavam indo? Para um encontro de turma do terceirão, o famoso terceirão para a vida, meus amigos. E de fato parece que a turma inteira conseguiu se reunir, nesse caso, para comemorar a subida do Todoroki no ranking de super-heróis, alcançando o 2º lugar. Eu vou dizer pra vocês que eu gostei muito do visual do Shoto, tá com uma queixada mais quadrada e parecendo muito adulto. O Kaminari também ficou bonitão, parecendo um cantor de K-pop, e cada aluno com essas pequenas mudanças no visual. Foi tudo muito legal de se ver, mas nada se compara a quando eles mencionam os demais heróis profissionais, que é quando vemos o novo visual da Mount Lady, linda como sempre, mas principalmente a deusa Miruko, que volta com seu cabelo comprido que nunca deveria ter cortado e com uma presença sem igual. Por favor, algum estúdio de action figure faça imediatamente um boneco dela nessa pose para eu
colocar na minha coleção. É tipo uma questão de necessidade de vida ou morte. Durante o encontro do terceirão para a vida, temos uma noção melhor do destino de alguns dos personagens da Turma 1A, e aqui eu queria destacar o destino do próprio Shoto, que foi a estrela desse encontro. Durante o encontro, descobrimos que ele pretende fazer outras coisas da sua vida, além de trabalhar como um super-herói. Ele cita que pretende fazer um curso para fazer tigelas e hashis, uma parada muito aleatória à primeira vista, mas se liguem só, nos capítulos anteriores, quando o Shoto visita o Dabi na prisão, ele tenta uma aproximação com o irmão perguntando que tipo de prato de comida ele gostava. Naquele contexto, o Shoto demonstrou um desejo de conhecer mais sobre seu irmão e durante a conversa ele acaba perguntando qual era a comida favorita dele. Então, tentar essa aproximação e conhecer mais sobre seu irmão foi o gatilho para que o Shoto quisesse conhecer mais sobre si mesmo e despertar outros interesses além de trabalhar como um super-herói. Claro que, nascendo numa família rica e ganhando uma pensão alimentícia muito gorda do Endeavor, isso facilita um pouco as coisas, né? Mas apesar de ter parecido meio aleatório a princípio, eu achei que foi um detalhe interessante pelo seguinte motivo. Todoroki sempre foi um garoto que buscou se tornar o mais forte para provar que poderia superar o seu pai sem precisar usar a individualidade do fogo que ele herdou do seu pai. Porém, ao longo da história, os dois foram se acertando e no final, os dois até que firmaram uma relação muito boa de pai e filho, considerando tudo o que aconteceu no passado. Então, com essa nova relação de pai e filho, Todoroki não teria mais motivo para perseguir o lugar de herói número 1, e isso até abriria a brecha necessária para que o primeiro lugar fosse disputado pelo Midoriya e o Bakugou. Na minha cabeça, eu sempre imaginei que o Todoroki fosse desistir de competir pelo primeiro lugar, como de fato aconteceu. Nesse caso, o Midoriya assumiria o primeiro lugar para realizar a promessa dele ter se tornado o maior herói de todos, e o Bakugou ficando em segundo lugar, aceitando a derrota e aprendendo a ser alguém mais humilde. Basicamente, o Endeavor que deu certo, né? O herói que aceitou o seu lugar como o número 2 do Japão. Mas a coisa foi bem diferente do que eu imaginava. No caso do Shoto, apesar de eu ter achado interessante o final do personagem, eu ainda acho que ele seria alguém muito mais alinhado com a profissão de professor do que o Midoriya. Eu já comentei os motivos aqui, mas vale lembrar como Todoroki foi alguém que sofreu demais quando criança. Ele demonstrou um feeling muito grande quando teve que cuidar daquelas crianças encapetadas durante o exame de licença provisória, e com essa nova relação saudável com o seu pai, ele teria que buscar um novo propósito de vida que não a vida de super-herói. Portanto, a área da pedagogia sempre foi perfeita, sempre pareceu perfeita para o Todoroki, basicamente educar e ensinar crianças. Eu acho que ele casa muito mais com essa área de atuação do que o Midoriya, que assumiu o papel de professor e poderia muito bem até trabalhar em conjunto com a Uraraka, que foi quem assumiu esse papel como pedagoga, visitando escolas e avaliando o comportamento das crianças a fim de descobrir e saber que tipo de dificuldade elas podem estar passando dentro e fora da escola. Quanto a Uraraka, faz total sentido que ela tenha decidido se dedicar a essa área por tudo que aconteceu com a Toga e a sensibilidade que ela teve em lidar com o caso dela. Então isso serviu como o gatilho para que a Uraraka decidisse seguir por esse caminho, né, essa profissão, mas eu acho que o Todoroki também seria um ótimo profissional nessa mesma área. De novo, eu achei interessante o Todoroki querendo conhecer mais de si mesmo, com ele próprio dizendo que percebeu que não era alguém composto apenas pela vontade de se tornar um herói, porque ele só conquistou essa liberdade depois de ter conseguido firmar uma boa relação com o pai e não sentir mais a necessidade de brigar pelo lugar de número 1. Porém, da forma como foi colocado, passa muito uma certa impressão de que ele é só um garoto de apartamento que pode sair por aí fazendo curso e vendendo arte na praia porque veio de uma família rica. Por isso, eu acho que seria muito mais impactante e mais simbólico se ele tivesse passado a trabalhar de forma mais ativa na área de ensino para fechar a jornada do personagem, fazendo esse link de como a história dele começou. Já quanto ao Midoriya, apesar da frustração dele não ter se tornado, ou no caso permanecido como o herói número 1, como a gente foi induzido a pensar que ele seria, mesmo assim, o Midoriya também é alguém que se encaixa muito bem nessa profissão. Primeiro, ele sempre foi o garoto nerdão de super-heróis que sempre anotou e sabia de tudo quanto era informação a respeito daquele universo, isso tudo antes mesmo dele ter
ter qualquer superpoder. Segundo, ele tem a empatia necessária com outras pessoas, principalmente por ter nascido como alguém sem individualidade. E terceiro, ele foi o maior herói de sua geração e certamente serve como espelho ideal para as gerações seguintes. Então, agora que os ânimos do capítulo anterior já se acalmaram, eu confesso que ver aquela página do Midoriya dizendo, abre aspas, acho que eu continuaria gostando de ser um professor, mesmo se ainda tivesse o One for All. Eu trabalho com o que eu gosto e ainda pude voltar a ser herói com todos vocês. Isso me deixa feliz. Fecha aspas. Cara, não teve como não achar essa cena muito fofa a ponto de eu querer, cara, praticamente perdoar o Kohei. Quem não achou fofo essa cena já tá morto por dentro. Já se tratando do Bakugou, ao contrário do que eu pensava que poderia acontecer, com ele se tornando o herói número 2 do ranking de heróis, na verdade ele começou em 4º lugar, mas foi caindo até chegar no 15º lugar por causa do jeito esquentadinho dele na hora de salvar as outras pessoas. Por um lado, é engraçado ver como certas coisas nunca mudam, né? Mas isso pode passar a impressão de que o Bakugou também não aprendeu nada e que ele continua sendo aquele garoto esquentadinho e briguento de sempre. Porém, a gente viu claramente como o Bakugou mudou, evoluiu como personagem, então o fato dele ficar numa posição ruim do ranking não chega a ser um crime contra a honra do personagem, só mostra que ele ainda tem mais o que evoluir, mas ainda assim, né, 15º lugar ainda é uma ótima colocação. De qualquer forma, além de vermos a evolução do Bakugou ao longo da história, também vemos isso nesse capítulo 431. Enquanto Bakugou, Kirishima e Midoriya conversavam no carro, vemos um papo sobre o Bakugou estar fazendo um processo seletivo para ter um parceiro de equipe. Todos os candidatos foram reprovados já na entrevista, mas o Bakugou afirma que se alguém tivesse dito que queria superá-lo, ele teria aprovado na exata mesma hora. Então isso mostra que o Bakugou não é um cara egoísta a ponto de querer a glória toda só pra ele, pelo menos não mais. Ele quer escolher a pessoa certa que tenha a determinação de superá-lo um dia. É sobre isso e tá tudo bem. Cada herói tem o seu critério de escolha, e o Bakugou quer alguém que vá ser ainda maior do que ele. Além disso, ainda durante a conversa, Bakugou também dá um puxão de orelha no Midoriya, dizendo que ele devia se valorizar mais, que se ele continuar assim não vai perceber nem as coisas mais óbvias e que dar tratamento especial para todo mundo significa que ninguém é realmente especial para ele. É essa frase que vai culminar na conclusão do Midoriya se tocando e decidindo ir conversar com a Uraraka. Apesar do Midoriya ser o protagonista da história, esse foi um capítulo muito mais dedicado a Uraraka. Já no começo do capítulo, vemos ela sonhando com a Toga e depois acordando no escritório dela. Mais adiante, vemos ela contando sobre esses sonhos para a Tsuyu. Uraraka diz que chegou até mesmo a fazer exame para saber se o sangue da Toga poderia ter se misturado ao dela e da mesma forma que o One for All, o espírito da Toga ainda estivesse vivo dentro dela e por isso a Uraraka tenha sonhado tanto assim com ela. Infelizmente, essa é uma questão que ficou em aberto. Por um lado, pode ser que seja só a Uraraka se pressionando demais a se redimir pelo que aconteceu com a Toga ou uma mudança fisiológica mesmo que tem perturbado a mente da Uraraka. Mas, como eu sou uma pessoa cética, eu prefiro acreditar na primeira opção e assumir que seja apenas a Uraraka se cobrando demais. De qualquer forma, as duas vão até o encontro do Terceirão para a Vida e durante o encontro os personagens finalmente conversam sobre namoro. O Zero pergunta se o Kaminari e a Jiro estão se pegando, mas eles dois desconversam. Mas eu duvido que eles já não tenham se pegado e a Jiro tenha feito um fio terra com aquela orelha dela na bunda eletrificada do Kaminari. Meu amigo, a brisa deve ter sido enorme. Enfim, todo esse papo surge no meio da rodinha, na verdade para fazer um gancho com o casal principal da história. Enquanto Midoriya ouvia o pessoal conversar sobre namoro, ele começa a se lembrar do que o Bakugou havia acabado de dizer para ele pouco tempo antes sobre ele precisar se antenar mais às coisas e começa a reparar na Uraraka. Porém, antes que qualquer coisa pudesse ser dita, o celular de todo mundo toca e eles partem juntos numa missão. E nessa hora, temos uma das páginas mais bonitas e mais bem desenhadas de toda a série, uma página dupla de toda a turma 1A já adultos, com o Midoriya em destaque mais à frente. Detalhe que dessa vez o Bakugou não parece estar segurando o rabo da Uraraka, igual aquela página anterior que
todo mundo tirou sarro. Porra, ali realmente ficou difícil de defender. Não teve um editor sequer pra dar um toque no Correio, né? Dizendo, porra, cara, não parece que o Bakugou tá encoxando ali, né? Dando uma palpada monstruosa na Uraraka, né? Bota em outro ângulo, mas enfim. Rapidamente, eles resolvem o caso de um motorista que dirigia um caminhão roubado, o que mostra que não era necessário que a turma inteira fosse até o local. Talvez o alarme que toca no celular dos heróis tenha um sistema de rastreamento e toque para todo mundo que estiver na área de alcance do incidente, e por isso todo mundo da turma foi notificado. Mas foi uma desculpa interessante só pra gente ter aquela página extremamente épica da turma inteira junto. No fim, depois do ocorrido, a turma decide se despedir. Vemos a despedida de Bakugou e Midoriya, que mostra a evolução na relação dos dois. Tem até um diálogo muito engraçado do Midoriya pedindo para o Bakugou aparecer mais vezes como professor convidado na UA para dar aulas de comunicação. E o Bakugou pede para não usarem ele como exemplo negativo, né? Talvez eu até vá, mas porra, não pode dizer, olha, não seja esse cara. E depois resta apenas o casal principal. Vemos a perspectiva da Uraraka pensando no Midoriya e lamentando que eles não puderam conversar por terem sentado longe um do outro durante o encontro, né? Mas dizendo que não tem problema, já que eles se veem com bastante frequência por causa do trabalho. Uraraka começa a lembrar de momentos que passou com Midoriya e diz que queria poder conversar mais com ele. Porém, no momento em que ela se vira para trás, lá vem o Midoriya correndo atrás da Uraraka. Afinal, não dá para esperar que o universo faça tudo, né? Você precisa criar a sua própria oportunidade. Então, vai lá, garoto. Midoriya então chega até ela, começa a dizer que respeita todo mundo, que todos são especiais, que gosta de todo mundo e que sempre pensou que as coisas eram simples assim. Mas ele diz que hoje ficou com vontade de conversar mais com ela. Não só hoje, mas daqui pra frente também. Nesse momento, vemos a Toga aparecendo na mente da Uraraka, incentivando ela a viver do jeito que ela quiser, e como se ela desse um empurrão de incentivo, Uraraka vai de encontro ao Midoriya. Ele pergunta o que ela acha, ela fica cheia de vergonha até dizer sim. Nós pensamos a mesma coisa, e termina com os dois apertando as mãos um do outro. Assim termina a história de Boku no Hero Academia. Momento maravilhoso que entregou o que os fãs queriam e principalmente que entregou o que foi prometido desde os primeiros episódios da série. O aperto de mão no final, eu confesso que me tirou um pouco do momento porque ficou parecendo uma broderagem de dois caras e não o aperto de mão de um futuro casal. Quer ver? Vou simular pra vocês. Pera, Uraraka! Que bom que eu te encontrei. A gente sentou longe um do outro no encontrão do terceirão pra vida. E eu queria ter conversado mais com você. Na verdade, eu quero conversar com você mais daqui pra frente. Pra vida toda, se possível. Agora finge que a Toga te empurrou e você cola em mim. Nossa, os lábios se tocaram sem querer. O que você acha? Sim, eu penso a mesma coisa. Pode ser então, brother. Não, cara, você não faz assim, tipo, depois de um diálogo desse, toca aqui. Não, você vem e aproveita e puxa, assim, puxa pelo caminho, assim, vira, quebra a coluna dela, e dá um beijão assim, dá um tapão nela ainda por cima. É isso que tem que fazer. Não, brincadeira. Né? Eu não digo que o Midoriya precisava ter puxado ela pela cintura, né? Dado um tapa no Rainbow, né? Mas, porra! Rainbow? Mas, assim, um beijão precisava ter sido dado. Não, podia pelo menos ter ameaçado dar aquele beijo, daquela, tipo, aquela juntada assim. Pronto, menos, só junta assim e termina a história. Aqui, acabou. Nossa, ia ser bem melhor do que... É verdade, foi mais brother o negócio. Foi bem brother. Então, simulado aqui pra vocês, né? Se a série terminasse com um beijo dos dois, ia ser 1000 vezes mais impactante. E esse encontro dos dois, no final, abriu a brecha aqui, né? Pra que isso acontecesse. Naturalmente, esse final deixa implícito que os dois vão se tornar um casal daqui a não muito tempo, né? Bobear ali, já rolou alguma coisa, né? Naquela noite mesmo, o que já me deixa muito feliz e satisfeito. Mas um beijão entre os dois, ou no mínimo os dois terminando cara a cara assim pertinho, seria perfeito pro autor ter
todos os seus pecados redimidos. Bom, mas de forma geral, como eu disse no início do vídeo, eu acho que o autor fez bem em assumir o que fez no capítulo anterior, sem querer mudar o que já tinha sido feito, e mesmo que esse capítulo tenha servido como uma contenção de dano e reparação histórica com a repercussão que teve o final do mangá, ainda assim o autor conseguiu colocar algumas coisas nos eixos, principalmente envolvendo o casal principal Midoriya e Uraraka e o legado do Midoriya como o maior herói de todos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos, comentar o que vocês acharam sobre esse novo final. E agora, caso você não tenha visto o meu vídeo revoltado com o final anterior do mangá, esse vídeo vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!